Bom, pessoal, a gente vai fazer a correção da atividade da semana agora. Opa, saí do meio, né? Capítulo 3, Ecossistemas Terrestres, certo? Ó, atividade é uma atividade de fixação do conteúdo do capítulo 3, sétimo ano, certo? Livro de ciências. E aqui você tem um formulário que eu peço para que vocês toda a vida preencham, né? Com o nome de vocês, com a turma de vocês. E o aviso, ó, faça a leitura de cada uma das páginas do livro indicadas ao lado de cada uma das questões. Bom desempenho. Então, qual é a importância, né, da gente fazer a leitura de cada uma das páginas, pessoal? Porque eu tiro essas perguntas do texto do livro, certo? Então, quando eu pergunto aqui, quais são os animais pertencentes ao gênero Panthera? Porque existe uma parte lá do texto que está no livro que fala sobre esse gênero, certo? Sobre os animais que pertencem a esse gênero. Então, você vai lá no livro, abre o livro na página 59 e lá tem um texto falando tudo, certo? Então, qual é a intenção dessa atividade mais? A maior intenção, né, dessa atividade de que você faça a leitura das páginas do livro, certo? De você fazer a leitura das páginas do livro para acompanhar o conteúdo, certo? Porque tudo a gente só aprende com leitura. Aí pronto. Aí a gente vai começar aqui as questões. Na primeira, como eu já falei, marque os animais pertencentes ao gênero Panthera. Eu aviso, ó, são 2. Eu coloco 4 quadrinhos. Eu posso marcar todos eles? Posso, ó, mas correta, né? A alternativa correta só são 2. Então a gente vai fazer a leitura da página. A gente vai abrir o livro. Ó, vou tirar aqui o WhatsApp e vou abrir o livro de vocês, ó, na página 59. Esse aqui é o livro digital, é o livro em PDF, certo? Então aqui no livro de vocês, a gente está fazendo o estudo do capítulo 3 ainda, a gente começou agora o capítulo 3. E aqui no capítulo 3 a gente vai falar sobre os grupos de seres vivos, certo? Os grupos de seres vivos, pessoal, basicamente o que vocês vão ver agora durante o sétimo ano, é que ele é dividido em reinos, são 5 reinos, cada reino ele classifica ali um tipo de ser vivo diferente, certo? Que é muito diferente dos outros e falar sobre o conceito de espécie, certo? O que é uma espécie e por que o nome da espécie é tão difícil, certo? É um nome assim meio complicado, porque a gente já daqui a pouco eu dou os exemplos, certo? Então pronto, ó, bem aqui, ó. Os cientistas agrupam seres vivos com base em semelhanças no corpo, no funcionamento e no desenvolvimento do organismo, aí no modo de reprodução e por semelhanças entre seus genes. Aí pronto, ó, os seres vivos podem ser divididos em reinos, como eu acabei de falar, e esses reinos podem ser divididos em grupos menores. Aí ele vai falar dos grupos menores dos reinos, certo? Tem até aqui uma imagem, um esquema mostrando, ó, que o reino é aquela classificação que é geral, certo? Existem 5 reinos e cada tipo diferente, né, de ser vivo. Por exemplo, as plantas são diferentes dos animais. Então existe o reino das plantas e existe o reino dos animais. As bactérias também são diferentes das plantas e são diferentes dos animais. Então existe um reino só para as bactérias. Os fungos, né? O mofo que aparece nas coisas quando estão estragando, né? No pão, nas frutas. Ele também tem o reino dele, que é o reino dos fungos. E assim por diante, certo? São 5 reinos, ó. Reino dos animais, reino das plantas, reino dos fungos, reino das bactérias e reino dos protozoários. Os protozoários não são tão conhecidos da gente, né? Quando a gente escuta falar protozoário, a gente fica se perguntando o que é um protozoário. Protozoário, pessoal, é um negócio parecido com a bactéria. Algumas são parecidas com bactérias, outras são parecidas com plantas, mas não são nem uma coisa nem a outra, certo? Nem são plantas e nem são bactérias, elas são meio que intermediárias. E por muito tempo até a gente chegou assim, as pessoas, né, que fazem as pesquisas sobre esse tema, elas chegaram a classificar os protozoários como pertencentes ao grupo das bactérias, mas também uma outra parte dos protozoários como pertencentes ao reino das plantas. Aí, depois, vendo que eles não tinham semelhança com nenhum grupo e nenhum outro, eles resolveram criar o grupo só dos protozoários, certo? Daqui a pouco a gente fala sobre eles. Mas essa aqui é a classificação, ó. Começa em reino. Dentro do reino a gente vai ter vários filos. Dentro dos filos a gente vai ter várias classes. Dentro da classe a gente vai ter várias ordens. Dentro das ordens a gente vai ter várias famílias. E dentro das famílias a gente vai ter vários gêneros. E dentro de cada gênero a gente vai ter uma quantidade bem
expressiva, né, de espécie, certo? Então, tá aqui mostrando aqui umas rãs, certo? Aí a gente vai falar sobre sobre o gênero, né? Porque a gente quer saber do gênero para responder a questão 1, que é falando sobre o gênero Panthera. Quem são os animais que pertencem ao gênero Panthera? A resposta está bem nesse trecho aqui que eu vou destacar agora, ó. Bem aqui. Então, se você fizer a leitura da página, você não lê muito até encontrar a resposta da questão. Então, ó, cada ordem é dividida em família, como eu já falei. A ordem dos carnívoros, ó, existe uma ordem só dos animais carnívoros. Por exemplo, engloba várias famílias, como a dos canídeos, ou seja, os cães. E essa família dos canídeos, ou ela vai pegar tanto os cães quanto os lobos, ou seja, por mais que eles não pertençam à mesma espécie, eles são parentes, né? Eles pertencem à mesma família. E então, ó, na família dos felídeos, opa, onde é que eu tô? E a dos felídeos, né, que é a família das onças e dos gatos. Então, todos os felídeos pertencem à família dos felídeos. Quem são os felídeos que a gente conhece? Ó, tem o leão, tem o tigre, tem o gato do mato, tem o gato de casa, né? Então, eles todos pertencem à mesma família. A gente pode dizer que eles são parentes, certo? Aí, bem aqui, a gente continua no texto. Eu vou apagar aqui, ó. Uma família é composta de gêneros. Na família dos felídeos, né, estão o gato doméstico, o gato selvagem europeu, que pertence ao gênero Felis, enquanto o leão e a onça pintada fazem parte do gênero Panthera. A gente encontrou o gênero Panthera. Cada gênero pode reunir várias espécies. Por exemplo, no gênero Panthera encontram-se a onça pintada, Panthera onca, e o leão, Panthera leo, e o tigre, né, com Panthera tigris. Ou seja, eu tenho aqui no reino Panthera, pessoal, a onça pintada, o leão e o tigre, certo? Ó, quem são as espécies, né? Algumas das espécies que pertencem ao gênero Panthera. Panthera onca, onça pintada, Panthera leo, que é o leão, e o Panthera tigris, que é o tigre, certo? Então, existe aqui na resposta da primeira que a gente vai marcar só quem, ó? O leão e o tigre. O gato doméstico e o gato do mato pertencem aqui gênero, pessoal, eles pertencem ao gênero Felis, certo? Felis catus, que é o Felis catus domésticos, né? Que é o gato de casa, por isso que o nome dele, né, é gatinho doméstico, é o Felis catus domésticos. E o outro que é o Felis catus silvestres, ou seja, é o gato silvestre, certo? Existe o gato do mato, que é o gato silvestre, e o gato de casa, que é o gato doméstico, certo? É domesticado. Aí a gente já vai fazer a leitura do segundo texto, ó, que vai ajudar a gente a responder as duas segundas, a segunda e a terceira questão, certo? Logo, duas questões de uma vez. Eu vou mostrar a vocês por quê. Parece que travou aqui a tela do celular. Ai, não, é porque eu abri aqui o pincel. Pronto, ó. Aí não, ainda tem isso aqui, ó. O texto da questão 2, caso não consiga visualizar, a questão está na página 90 do livro, porque a letra ficou bem pequenininha, não foi? Questão 1, olha, quantos gêneros e quantas espécies diferentes aparecem nessa lista? Para responder essa questão, você precisa ter prestado bastante atenção nesse texto que eu acabei de ler para vocês, ó. O primeiro nome, pessoal, do nome científico, certo, de uma espécie, ele indica o gênero dele. E o nome completo dele, ou seja, o primeiro e o segundo, indicam a espécie a que ele pertence, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho Panthera onca. Panthera é o gênero desse animal. Ele pertence a qual gênero? Ao Panthera, certo? E o onca é o epíteto específico, ou seja, é quem vai indicar a que espécie eles pertencem. Ou seja, o Panthera onca, quando eu falo Panthera onca em qualquer lugar do mundo, todo mundo não, né? Quem fizer a pesquisa lá, Panthera onca, vai saber que se trata da onça, certo? Aí, Panthera leo, do mesmo jeito, Panthera leo é o leão, certo? E o tigre, Panthera tigris, é o tigre, certo? Então, esses nomes, eles são usados dessa maneira para facilitar a comunicação entre cientistas de todo o mundo, certo? Antigamente não existia computador, não existia internet, então era muito difícil de você fazer uma pesquisa, sei lá, no Google, né? Bem rapidinho, até um tempo atrás, até 5 anos atrás, 10 anos atrás, a internet não era tão de fácil acesso, né, como é hoje. Hoje em dia quase todo mundo tem internet nas mãos. Então pronto, ó, eu vou colocar aqui quantas são, né? Então já falei, ó,
O nome completo, pessoal, é o nome da espécie. E o nome da frente é o nome do gênero, certo? Do qual ele pertence. Então, no caso aqui, o sapinho de barriga vermelha, o Melanophreniskos dorsalis. Essa língua aqui é o latim, certo? Eu não tô falando corretamente porque eu não sei falar latim, né? Então, Melanophreniskos dorsalis, certo? O Melanophreniskos dorsalis, pessoal, é o sapinho de barriga vermelha. Em qualquer lugar do mundo, se o nome dele for outra coisa, do lado vai ter o nome científico dele dizendo Melanophreniskos dorsalis, certo? Porque esse aqui é aquele determinado sapinho ou sapinho de barriga vermelha, certo? Então, o Melanophreniskos, pessoal, é o nome do gênero. O Melanophreniskos dorsalis é o nome completo da espécie, certo? Então, a gente segue aqui, sapinho narigudo de barriga vermelha, Melanophreniskos macrogranulosus, ou seja, é o nome dessa espécie aqui, sapinho narigudo de barriga vermelha. Mudou alguma coisa do primeiro para o segundo? Mudou, porque o primeiro também é Melanophreniskos, só que o sobrenome dele é dorsalis, certo? E o segundo, o sapinho narigudo de barriga vermelha, o nome dele também é Melanophreniskos, mas o sobrenome dele aqui já mudou, né? Macrogranulosus. Ou seja, são duas espécies diferentes que pertencem ao mesmo gênero. Que gênero é esse? O Melanophreniskos, certo? Aí aqui a perereca, pessoal, Ila cimbalo e Ila isexone, certo? Isexone. Então, aqui eu tenho um gênero, o Ila, e duas espécies diferentes. É o Ila cimbalum e o Ila isexone, certo? Já na perereca verde, é Ilomantes granulosa, ou seja, já é um outro gênero, certo? Tudo é rã, tudo é perereca, certo? Mas são de espécies diferentes e tem até uma de um gênero diferente, certo? Já a rãzinha, aqui a gente vai ter, 4 espécies diferentes aqui, Tem a Adelophrine baturitensis, porque essa foi descoberta em Baturité, certo? Baturitensis quer dizer que ela é baturitense, certo? Ela é de Baturité. Então, Adelophrine baturitensis, de Baturité, a Adelophrine maranguapense, de Maranguape, a Toropa lutzi, a Toropa petropolitana, essa daqui deve ser de Petrópolis, lá do Rio de Janeiro. Então, Adelophrine baturitensis, Adelophrine maranguapense, são duas espécies diferentes, as duas pertencentes ao mesmo gênero, certo? Qual é o gênero? O Adelophrine. Toropa lutzi e Toropa petropolitana são duas espécies diferentes, pertencentes ao mesmo gênero. Então, qual é a resposta correta aqui, né? Quantos gêneros e quantas espécies diferentes aparecem nessa lista? Eu vou aproximar a lista de novo, Espécies, pessoal, são todas. Então, Melanophreniskos dorsalis é uma espécie. Melanophreniskos macrogranulosos é uma segunda espécie. Ila cimbalum, terceira. Ila isexone, quarta. Ilomantes granulosa, quinta. Adelophrine baturitensis, quinta. Adelophrine maranguapense, sexta. Toropa lutzi, sétima. Toropa petropolitana, 8. Acho que eu errei. Vou contar de um por um de novo, Agora não pegou de... Peraí. Pronto. Vou colocar aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Então, são 9, Primeira, Melanophreniskos dorsalis. Segunda, Melanophreniskos macrogranulosus. Terceira, Ila cimbalum. Quarta, Ila isexone. Quinta, Ilomantes granulosa. Sexta, Adelophrine baturitensis. Sétima, Adelophrine maranguapense. Oitava, Toropa lutzi. E a nona, Toropa petropolitana. Então, por isso eu considerei todas as respostas que vocês deram aqui, porque a gente se confunde, certo? Então, pronto. Aí, quantos gêneros aparecem nessa resposta? Aí você nem precisava saber, né? Era só contar todas elas para saber qual era a resposta correta. 9 espécies e 5 gêneros. Mas são 5, O primeiro é o Melanophreniskos. O segundo é o Ila. O terceiro, o Ilomantes, o quarto, a Adelophrine e o quinto, o Toropa, certo? Então, não é besteira, né? Aí, na terceira questão, de forma simplificada, podemos dizer que espécie é o conjunto de organismos capazes de, na natureza, cruzar e gerar descendentes férteis. E aqui, uma imagem de filhotinhos, bonitinhos, certo?
Aí, bem aqui tem o texto, você faz a leitura e encontra a resposta no texto, certo? De forma simplificada, podemos dizer que espécie é o conjunto de organismos capazes de, na natureza, cruzar e gerar descendentes férteis. Ou seja, o texto está igual, então você vai lá e diz, sim, é a mesma coisa. É verdadeiro? É verdadeiro, porque se o livro está dizendo que é verdadeiro, não vou dizer que é verdadeiro, né? Mas talvez seja verdadeiro. Existe uma possibilidade muito grande que seja verdadeiro. Então, a quarta questão, ó. Todas as onças pintadas, por exemplo, pertencem à mesma espécie porque cruzam entre si e podem gerar filhotes férteis, isto é, filhotes que também serão capazes de reproduzir. Isso é verdade ou é falso? Aí, ó, continua. Assim, todas as onças pintadas, por exemplo, pertencem à mesma espécie porque cruzam entre si e podem gerar descendentes férteis, isto é, filhotes que também serão capazes de se reproduzir. Portanto, pessoal, é aqui que eu destaco a importância de você ler o texto, certo, do livro, porque o texto do livro responde tudo, certo? Então, qual é a ideia do autor aqui, pessoal? É que a espécie só é considerado espécie aqueles animais que conseguem se reproduzir, ou seja, que conseguem cruzar entre si e gerar descendência fértil, ou seja, animais que se cruzam e geram descendência, certo? Esses são considerados espécies, certo? Aí lá na quinta questão, ó, cada espécie recebe um nome científico composto de 2 nomes. Esse trecho aqui está lá na página 60. Ó, se você continuar fazendo a leitura, você encontra, ó, cada espécie recebe um nome científico composto de 2 nomes, sempre escritos em latim ou adaptados para essa língua. Ou seja, a resposta da questão está no próprio texto da questão. Ó. Assim, a espécie humana é chamada de Homo sapiens. Homo sapiens é homem sábio, certo? Homem inteligente, homem racional. A bananeira de musa paradisíaca, a espécie mais comum de barata é a periplaneta americana e assim por diante. A primeira palavra do nome científico da espécie corresponde ao nome do gênero, como a gente já falou, e é escrita com inicial maiúsculo. Assim, o gato selvagem europeu, Felis silvestris, e o gato da selva, o Felis chaus, pertencem ao mesmo gênero. E de acordo com o trecho, os nomes das espécies de seres vivos são escritos em que idioma, pessoal? Bem aqui a resposta, bem aqui, ó. Compostos de 2 nomes, sempre escritos em latim. Opa, fui cobrir. Opa, em latim, certo? Ó. Em latim. Então, quem leu o texto da questão acertou. E aqui é um texto em latim, né? Ubi est Roma, est ne Sparta em Italia, ubi est Italia. Eu não sei falar latim, certo? Então vamos lá. Na sexta questão, pessoal, é outro pedaço do livro. Então você vai lá, termina, né, a leitura aqui da página 60 e dá continuidade à leitura aqui na página 61. Então, quando eu vejo você errando uma questão dessas, eu penso, ele ou ela, né, no caso, não leram a página que eu coloquei do lado da questão. Então, por causa disso, erraram, certo? Ó. Então, ó, neste reino estão as bactérias. Veja a figura 3.7, que é essa imagenzinha aqui das bactérias. Essas bactérias aqui são os bacilos, certo? Porque eles têm formatinho de bastão. Aí, os organismos desse reino são unicelulares e não apresentam um núcleo celular organizado. O material genético não está envolto por uma membrana, mas disperso no citoplasma. Ou seja, o texto que eu coloquei aqui, ó, os organismos desse reino são unicelulares e não apresentam um núcleo celular organizado. O material genético não está envolto por uma membrana, mas disperso no citoplasma. Muitas bactérias são decompositoras, participando da reciclagem de compostos da natureza. Algumas são parasitas e causam doenças em outros seres vivos. O reino descrito no texto é o reino Monera, Protista, Fungi, Plantei ou Animalia. Pessoal, Animalia, né? O reino, pessoal, tá escrito bem aqui, ó. Reino Monera, certo? Então, você vem aqui, ó, e faz só encontrar a descrição que eu coloquei junto com a questão no parte do texto, né? Indicada pelo título Reino Monera, certo? Então, eu vou continuar aqui. A resposta correta era Reino Monera, certo? Então, eu vou trazer uma descrição de cada um desses reinos. Até agora, a gente só viu Monera, Protista, Fungi e Plantei. A gente não viu o Animalia ainda, porque o Animalia é muito grande. O Animalia é um dos maiores. Ele é o que fala sobre todos os animais que existem no planeta Terra. Isso aí tá a gente
os gatos, os patos, os pássaros, as rãs, tartaruga, tubarão, tudo que é bicho que existe no mundo está aqui, ó, nesse reino animalia, certo? Por enquanto a gente vai só... Aqui a gente vai marcar que a resposta correta das bactérias é o reino Monera, certo? Então, o reino Monera, pessoal, é o reino das bactérias. É esse reino que eu acabei de falar para vocês, que existe um reino só de bactérias. Pronto. Esse reino é o reino Monera. Ah, mas por que se chama reino Monera? Por que não se chama reino das bactérias, né? Porque Monera tem que ter um nome. Monera, significado, palavra. Deve ter uma... Opa, errei foi tudo. Monera, na filosofia, organismo que apresenta na fase de transição entre o reino vegetal e o animal. Não ajudou, né? Então pronto, reino Monera, pessoal, o reino das bactérias. Certo? Aí eu vou colocar aqui de novo, cadê a atividade? Tá aqui. Pronto, são seres unicelulares, pessoal. Existe uma diferença entre ser unicelular e pluricelular que persegue a gente, em todo o histórico escolar da gente, certo? Durante toda a convivência, né, da gente dentro da escola, sempre vamos falar o que é um ser unicelular, o que é um ser pluricelular. Isso no ensino fundamental e isso também no ensino médio, principalmente, certo? Porque se vocês estão precisando saber a diferença entre um ser unicelular e um ser pluricelular agora, no ensino médio isso é mais forte ainda, certo? Então, o que são seres unicelulares? São seres, pessoal, que têm apenas uma única célula. O unicelular quer dizer exatamente isso, ó, celular, pronto, ó, uma célula, unicelular, certo? Unicelular quer dizer o quê? Aquele que só tem apenas uma célula. Pluricelular é aquele que tem células no plural. Quando você está estudando português, né, língua portuguesa, você descobre que o plural é o quê? É tudo aquilo que tem duas ou mais de alguma coisa. Quando eu, por exemplo, eu digo lápis no plural, certo? Eu quero dizer que eu tenho 2 ou mais lápis, certo? Então, quando eu falo lápis, né, no plural, é porque eu tenho 2 lápis ou mais, certo? E vale para tudo, certo? No caso das células, o pluricelular quer dizer o quê? São seres que têm de 2 ou mais células. Nós, seres humanos, nós temos cerca de 100 trilhões, certo? 100 trilhões de células. 100 trilhões de células é um número muito grande, certo? Então, por quê? Porque nós somos pessoas, né? Nós somos animais de um porte até considerável, certo? Então, o que são seres unicelulares são aqueles cujo corpo é constituído por uma única célula, certo? Unicelular, uma única célula. Lembre-se disso, certo? Então, são exemplos de protistas, ó. Exemplos de protistas tem um texto na página 61, que é essa página aqui, falando, ó, os protoctistas ou protistas, certo? No caso aqui, esse autor colocou um C, protoctista, mas em alguns livros tem só protista, sem esse C. Os protoctistas ou protistas, certo? Eu prefiro protistas, que se alimentam de outros organismos, são chamados de protozoários e são todos unicelulares, ou seja, muitos protozoários causam doenças em seres humanos. Exemplos dessas doenças, amebíase, certo? Que é uma infecção provocada por ameba. A doença de Chagas, que é aquela que é provocada pelo barbeiro, também é provocada por um protozoário. Se eu não me engano, também parece que o calazar também é uma doença provocada por protozoário, ou seja, o calazar. Você escuta falar sobre o calazar o tempo inteiro, né, dos cães, que é aquela doença que você pega, não vou dizer que diretamente deles, mas eles são um vetor, né? Então, o calazar também é uma doença provocada por protozoário. Então, o protozoário, por mais que você nunca tenha ouvido falar dele, ele está presente na nossa vida, certo? Então, a gente estuda eles principalmente por causa dessas doenças que eles provocam, certo? Então, muitos protozoários causam doenças em seres humanos, como a gente vai ver no capítulo 6. O capítulo 6 não está longe, só está o que é uma distância de 2 capítulos só, então a gente logo vai falar sobre eles. Então, neste reino também estão as algas, tanto as unicelulares quanto as multicelulares, então, que realizam a maior parte da fotossíntese nos ambientes aquáticos. Então, o que é a maioria dos protozoários está aqui, ó, são unicelulares, certo? E as algas são os únicos multicelulares, né? Pelo menos o que ele está falando aqui no texto. Então, qual é o exemplo? Ó, os coqueiros? Não, porque o coqueiro é uma planta. Cogumelo? Não, porque a gente vai ver daqui a pouco que o cogumelo é um fungo, certo? Então,
A resposta correta são as algas marinhas que fazem fotossíntese, pessoal. Fotossíntese igual às plantas, ou seja, elas também são responsáveis pela produção de oxigênio no nosso planeta, certo? Então, vamos para a nona questão. Também vimos que eles podem ser usados pelo ser humano na produção de medicamentos e alimentos como pão e queijo, ou seja, tudo que leva fermento, pessoal, bolo, pão, queijo, iogurte, tudo tem auxílio aqui, né, da fermentação provocada pelos fungos, certo? Ó, de acordo com o trecho do livro, pães e queijos são produzidos com auxílio da fermentação produzida por seres vivos pertencentes ao reino. Qual é o reino? Tá aqui, ó. Opa! Ó, bem aqui, tá? Nesse pedacinho aqui, você lê tudo, ó. A maioria é multicelular e todos são heterotrófos, ou seja, eles precisam se alimentar, certo? Eles não fazem fotossíntese, não são capazes de produzir o seu próprio alimento, certo? Então, como eu falei, eles precisam se alimentar, né? Eles precisam comer. E esses organismos precisam se alimentar de outros seres vivos, repetindo de novo. Então, juntamente com as bactérias, os fungos participam da decomposição da matéria orgânica. Também vimos que eles podem ser usados pelo ser humano na produção de medicamentos e de alimentos como o pão e o queijo. E eles também podem provocar doenças em outros seres vivos. Que tipo de doenças são essas? Por exemplo, a frieira é um tipo de doença provocada por fungo. Às vezes, uma sujeirinha que você tem na unha, uma marquinha, um acinzentado que você tem na unha, aquilo ali também é provocado por fungo. Certas vezes, um negocinho aqui, um caroço ou uma pele descascando, tudo aquilo ali também pode ser provocado por fungo, certo? Então, o fungo, ele provoca algumas doenças nas pessoas, certo? Então aqui a gente vai falar que ele pertence a que reino, ó, tá bem aqui o título aqui, ó. O reino fungi. O reino fungi é o reino dos fungos, certo? Ó, reino fungi. Vocês vão ver muito isso lá no ensino médio. Talvez vocês absorvam melhor, né, o conteúdo, porque agora também ele é muito pesado para vocês, eu acho. E pronto, ó. Integram o reino Plantae, pessoal. Plantae. Todas as plantas, certo? Tá aqui, ó. Vou começar com o reino Plantae, já na página 62, certo? Ó. Pronto. Desculpa. Na página 62, a gente vai falar sobre o quê? Que todas as plantas pertencem ao reino das plantas, certo? O reino Plantae é o reino das plantas. Não tem dizendo nada aqui, ó. Na figura 3.10 podemos observar samambaias e uma cobertura verde sobre as rochas. E essa informação aqui vai ser usada para responder outra questão, certo? Ó, integram o reino Plantae todas as plantas, certo? Os animais pertencem ao reino Animalia, os fungos pertencem ao reino Fungi, as bactérias ao reino Monera e os protozoários ao reino Protista ou Protoctista, certo? Então, lá na 11, ó, a imagem parecida, ó, plantas muito pequenas, como os musgos, o lodo, né, que envolve as pedras, são classificadas como pteridófitas ou briófitas. Já é outra informação. Isso aqui, antigamente, vocês iam no 7º ano, capítulo por capítulo. Tudo isso aqui. Reino Fungi, reino Monera, reino Animalia, certo? Tudo era capítulo por capítulo. Era o livro todinho só sobre essas classificações dos seres vivos, certo? E a anatomia desses seres vivos, certo? Tanto das plantas, quanto dos animais, quanto dos protistas, quanto das bactérias. Só que o livro mudou bastante. Agora a gente misturou um pouco os conteúdos, certo? O livro mudou bastante, mas isso vale para todo o país, certo? Então pronto, ó, o reino Plantae, falando sobre os fungos, pessoal, ó, quem fizer a leitura, ó, essa cobertura, né, das pedras, ó, é formada por musgos, pequenas plantas que fazem parte do grupo das briófitas. Já as samambaias pertencem ao grupo das pteridófitas. Ó, os musgos, pessoal, são plantinhas pequenininhas, sem caule, sem semente, sem nada, certo? São plantinhas pequenininhas que você tem dificuldade até para enxergar, certo? As pteridófitas são plantas um pouco maiores, sem semente, certo? Sem semente e sem um caule definido, certo? Então, sem semente e sem um caule muito bem definido. Aí a gente passa, aí qual é a resposta, né? Opa, pulando.
Plantas muito pequenas, como os musgos, são classificadas como o quê? Como briófitas, certo? Se você fizer a leitura, você vai ver que os musgos são briófitas, certo? São plantas pequenininhas que não tem fruto, não tem flor, não tem semente, não tem nada, certo? Já as plantas um pouco maiores e que já contêm no caule vasos para o transporte de água e sais minerais, ou seja, ela já tem um caulezinho que você consegue visualizar direitinho, definido, né? São chamadas de quê? De pteridófitas, certo? As pteridófitas são essas plantas já um pouco mais desenvolvidas. Aí são plantas sem frutos que têm apenas sementes. Essas, pessoal, são as gimnospermas, certo? Tá aqui o nome dela. Opa! Ó, que existem dois tipos. Existe a gimnosperma e existe a angiosperma. A gimnosperma, ela não produz frutos, apenas sementes. Ou seja, são plantas que têm apenas sementes, certo? E as angiospermas são aquelas que produzem semente, flor e fruto, certo? Tem flor, já é considerada angiosperma, certo? Aqui é a imagem e a gente vai começar a marcar aqui, ó. Então pronto, ó. Não tem fruto, só tem semente, é gimnosperma. Tem fruto, tem flor, tem semente, tem tudo. Ela é completinha, ela é angiosperma, certo? A angiosperma é a mais desenvolvida de todas, certo? Todas essas plantas. Aí bem aqui, ó, o arroz, o trigo, o feijão, as verduras e as plantas que produzem o que conhecemos como frutas são exemplos de angiospermas, certo? Ou seja, são plantas. As angiospermas, como informado no trecho retirado do livro, são seres vivos pertencentes a que tipo de reino? Ao Monera? Não, porque o Monera é o reino das bactérias, certo? O protista? Não, porque o protista é o reino dos protozoários. O fungi? Não, porque o fungi é o reino dos fungos. O plantae? Não, porque o plantae ele é o reino das plantas. O animalia? Também não, porque o animalia é o reino dos animais, certo? Desculpa, eu pulei. O reino das plantas, certo? Ó, plantae, as angiospermas, né? A laranjeira, a vinha, né? Que produz a uva, a melancia, a planta lá da melancia, né? O abacateiro, tudo isso é planta, né? Então é considerado planta, né? Porque faz parte do reino plantar. Então, ou animalia não, porque são os animais. Então, deixa eu ver aqui só o que é que a gente vai ver depois, ó. Depois a gente vai ver o reino animalia, certo? O reino animalia, que é o reino de todos os animais que existem no planeta Terra. Tudo bem? Então, eu vou encerrando por aqui. São 32 minutos de vídeo, meu Deus, mais de meia hora. Então, até a próxima, pessoal. Tudo bem?